Fala pessoal, bem-vindo a mais um Estude Comigo. Hoje a gente vai fazer aqui o HTML e CSS. Eu acho que essa é a parte 5, se eu não me engano. E aí tem as outras partes aqui no canal, beleza? Então bora estudar, continuar aqui estudando. E é isso, rapaziada. Bora. Você mantiver esse elo de corrente fechado, quando você aumenta ou diminui, eu vou diminuir aqui, ó, tá vendo? Ele tá diminuindo um, ele diminui o outro. Então, se eu botar aqui 1500, que é o que a gente quer, quando eu apertar a tecla Tab do teclado, você não sabe onde tá a tecla Tab, ela tá duas teclas embaixo da ESC. ESC é a primeira tecla do seu teclado. Duas teclas para baixo é a tecla Tab, tá? Apertei Tab, ele já recalculou. Ele vai para 1500 de largura por 1000 pixels. Tá vendo aqui, ó? Ele tá aqui. Outra coisa que às vezes é alto demais é a sua resolução. 72 é uma boa resolução, uma resolução razoável. Às vezes está 100, 150, 200. Pode botar aqui sem medo de ser feliz. Pode botar 72, pode botar um cinquentinho aqui, tá? Não tem problema nenhum, tá? Vai funcionar. Você pode clicar aqui em redimensionar e ele vai redimensionar a imagem para você, certo? Então, ele botou aqui a imagem um pouco menor. Mas menor, olha só, ele tá aqui embaixo, ó, se você olhar, ele tá com 50% de visualização. Se eu botar 100% aqui, ó, pra ele mostrar o tamanho original, você vai falar, 1500 é pouco. Olha o tamanho dessa imagem com 1500, cara. Ela com 3000 era gigante. Essa imagem desse tamanho tá ótimo, 1500, 1200, eu vou botar até 1200. Ó, vamos redimensionar de novo a imagem. Eu quero 1200 e eu quero com 50 de resolução. Beleza, vamos redimensionar. Ele já redimensionou, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou arquivo, vou exportar como, certo? Eu não vou sobrescrever, tá? Eu quero manter a imagem normal. Se você quiser apagar aquela versão de 3000, que é a versão full, sobrescrever ela, não tem problema. Eu não recomendo. Mantenha sempre as suas imagens full guardadas no seu backup, para você depois precisar gerar outros tamanhos. Aqui eu vou exportar como, e aí ele vai perguntar aqui, ó, eu quero um arquivo JPEG também, e eu vou colocar aqui, em vez de paisagem full, eu vou botar aqui paisagem 1200, certo? 1200 foi a largura que eu fiz. Vou mandar exportar, aí ele vai perguntar aqui a qualidade do meu JPEG. Vamos colocar 80%, 70%, 70%, tá? Você pode arrastar também esse negocinho aqui. Vou botar 70%. Você vai ver que vai reduzir bastante a imagem. Pode deixar aqui, tá ótimo. Feito isso, você vai clicar aqui em exportar. Ele já exportou, certo? Você continua tendo a imagem full, lá de 3000 e tantos de largura. A gente gerou uma versão de 1200, que é já grande o suficiente. E eu ainda vou fazer o seguinte, eu vou redimensionar de novo a imagem. Imagem, redimensionar imagem. Eu vou botar, em vez de 1200, eu vou botar, normalmente uma imagem para aparecer num site, ela é 600, 650. Vou botar 650. Ele já redimensionou, vai ficar 650 por 433. É claro, isso aqui não é regra, tá? Você vai testar aí no seu projeto, por isso que é importante você manter a versão full para você. Vou botar aqui 50% de qualidade, vou clicar em redimensionar. Tá vendo? Já é uma imagem de tamanho razoável para usar no conteúdo de um site, certo? Vamos exportar de novo, exportar como, e nós vamos chamar aqui, ó, de paisagem. Qual foi a largura que eu botei? 650. 650. Vai ser um arquivo JPEG. Vou exportar, vou manter a qualidade aqui em 70%, que eu já tinha feito, e vamos exportar. Já exportou. Aí você vai falar, pô, Guanabara, mas isso vai fazer diferença? Ó, eu mandei fechar aqui, ele tá perguntando, você quer salvar? Você quer sobrescrever ou quer descartar? Eu vou querer descartar, certo? Eu quero manter o full do jeito que ele tava, com quase 2 MB lá. Agora, olha só, eu vou fazer uma surpresa pra você aqui. Eu tenho a full, eu tenho a 1200, que é um tamanho mega razoável, e eu tenho a 650, que é um tamanho natural para colocar no meio no conteúdo de um site. Olha só o tamanho disso. Olha como diminuiu. Eu tinha um arquivo de 1.8 mega, certo? Que era a versão full. Eu tenho agora a versão 1200, que é ótimo para usar no fundo, né, da página e tal, 300k. Ele diminuiu, tá vendo? Ele tinha 1800k, eu reduzi para um tamanho muito satisfatório. Ele ficou com 300k. Eu vou reduzir um pouco a qualidade também. E o 650, ótimo para usar durante o conteúdo, 122k. Esses dois aqui tão bons pra gente usar em sites. Ficou claro para você que você não vai precisar da imagem no tamanho máximo. Se você quiser guardar a tua imagem no teu backup, não, no backup eu vou manter aqui o tamanho máximo. Se o cliente chegar para mim e falar, pô, essa imagem ficou meio feia, aí você vai poder redimensionar para o tamanho que quiser. Mas sempre gere, utilizando o GIMP, como eu acabei de te ensinar, o tamanho da imagem do jeito que você quiser. Vou dar um outro exemplo aqui, aquela logo da Fitech. A logo da Fitech no formato PNG. Vamos ver se o PNG ele permite fazer isso também. Então, vou abrir aqui com o GIMP, abrir com GIMP, mesma coisa, cliquei com o botão direito
feito na imagem, no PNG, abrir com GIMP. Ele está abrindo o GIMP, ele vai perguntar provavelmente se o formato, sim, se você quer utilizar coisa, eu vou manter, e tá lá, ó. Ele tá transparente, você tá vendo aqui que ele ficou quadriculado aqui atrás e tudo mais. Ele tá com largura de 1187 por 246. Aí vamos imaginar que eu queira botar FAETEC lá no cantinho do site. Cara, um arquivo de 1187 de largura é muita coisa para um site. Claro, você vai manter essa versão full, mas você vai gerar a imagem do tamanho exato que você precisa. Ah, eu preciso da largura 500. Você bota lá da largura 500. No máximo que você vai poder, porque assim, em CSS você vai poder aumentar e diminuir a imagem. Só que você não altera o tamanho do arquivo. Então, arquivos grandes pesam muito, deixam um site lento. Sites lentos não aparecem no Google com tanta facilidade, tá? Então fica meio atento a essa estrutura aqui. Você não pode deixar seu site lento, nunca, tá? Então nós vamos gerar o arquivo menorzinho aqui. De novo, imagem. Você não é tímido, você só não sabe o que dizer primeiro. A sua comunicação não é boa porque você comete Tamanho, redimensionar imagem. Você tá vendo assim, mas o GIMP não faz as mesmas coisas que o Photoshop. Não faz tudo. Mas, cara, a gente tá se virando mega bem aqui. Vamos supor que a largura seja 400. Ele já faz o cálculo aqui, 400 por 83. A resolução aqui, ó, tá 11, baixa, na verdade. Mas também não adianta eu aumentar a resolução, porque, assim, tu aumentar a resolução não vai tornar a imagem melhor, tá? A resolução que ela vem é daqui pra baixo. Nunca aumente, senão você vai gerar um arquivo maior sem necessidade. Vamos redimensionar. Tá vendo, ó? Olha o tamanho. Tá um tamanho bom para botar no site. Tá até grande, eu diminuiria um pouquinho mais. Mas enfim, é largura 400. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou arquivo, exportar. Aí ele já vai exportar como PNG. Eu vou gerar aqui, ó, o nome do arquivo. Ele é 400, né? Foi 400 de largura? Foi 400. Então vou gerar aqui o FAETEC 400. 400.png. No próximo passo, provavelmente ele vai me perguntar se eu quero manter transparência. Deixa eu ver. Exportar. Ó, aqui, ó. Ele nem perguntou. O Photoshop pergunta se quer manter a transparência ou não. É provavelmente isso aqui, salvar cor de fundo. Feito o PNG, você viu que as configurações aqui são um pouco diferentes. Você pode até tentar modificar algumas aqui depois, mais tarde. Tem aqui, ó, nível de compressão. Como eu falei, existe compressão em PNG. A gente não bota uma compressão muito grande em PNG para manter a transparência e exportar. Ele exportou aqui em 400. Vamos fazer um outro redimensionamento para uma logo pequenininha que fique no rodapé de um site, por exemplo. Vem em imagem, redimensionar imagem. Vamos colocar aqui tamanho 200, tab, né, para ele poder recalcular e redimensionar aqui. Redimensionei para 200. Vou mandar exportar e vou salvar ele aqui como FAETEC 200. Vou manter a configuração padrão, vou exportar. Posso fechar o GIMP, não vou salvar, eu vou descartar. E aqui eu tenho o FAETEC, eu vou até renomear ele aqui para FAETEC Full, eu também tenho, né? Eu vou ter a logo da FAETEC Full, que ela ficou 23K, que já não estava tão grande, né? Mas ela em 400 ela ficou com 17K e com 200 ela ficou com 13K. Então assim, pode parecer que não tem tanta diferença, e nem tem tanta assim quanto, por exemplo, um JPG da FAETEC tá com 55K, mas esse aqui ficou relativamente menor. Parece não ter tanta diferença, mas no dia a dia, consumindo, muitas pessoas visitando seu site, essa diferença de 23 para 13, essa diferença de 10K, faz diferença depois que você passa de 1 milhão de acessos. Deu para entender como é que funciona tamanho de imagem? Deu para entender como usa o GIMP para facilitar a tua vida? A gente não botou a mão no bolso, a gente não pagou software, a gente não tá agindo ilegalmente, usando um software livre, gratuito na tua máquina, e a gente vai redimensionar a imagem sem problema. E não é só redimensionar não, tá? O GIMP, ele faz algumas coisas que o Photoshop faz tranquilamente. Depois a gente, precisando no curso, a gente vai fazer. Combinado? Tranquilo? E aí, tá gostando do curso? Tá achando legal a ideia desse curso? Ele tá dando um trabalhão pra gente desenvolver, e eu vim aqui te pedir um imenso favor para divulgar esse curso, porque formar gradinho é artista no nosso tornar. Então no próximo vídeo a gente vai botar a mão na massa e vamos fazer imagens para poder usar no nosso site. Combinado? Então a gente tem encontro marcado no próximo vídeo, onde a gente vai colocar uma imagem dentro de um site. Um grande abraço e até a próxima. Galera, é o seguinte, então, pra gente divulgar a Semana do Consumidor na hashtag... Isso aí? Não, coisa horrorosa, parece... Chegou a hora que você tanto esperava. Vamos colocar uma imagem dentro do nosso site, utilizando tags HTML. Vem comigo.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do seu curso de HTML com CSS. Agora a gente vai começar a colocar imagens, mas eu tenho que te dizer uma coisa muito importante. Se você olhou na sequência das aulas e falou assim, direitos autorais, formato de imagem, tamanho de imagem, vou pular isso e vou direto para como colocar imagem. Você perdeu uma boa parte da experiência profissional de construção de sites. Um bom profissional de construção de sites sabe entender os formatos de imagem, sabe onde pode pegar a imagem e sabe qual é o melhor tamanho para imagens. Isso a gente falou nos últimos vídeos que você provavelmente pulou. Então volta lá, assiste com calma, porque lá eu te dou muitas dicas. E se você viu tudo bonitinho, deu tudo certo, nós vamos agora fazer um exercício prático. Vamos comigo? Então, vamos direto para o computador e vamos ver como isso tudo vai funcionar. E o recado dessa vez é mais uma vez da nossa querida patrocinadora Hostnet. E o que eu vim falar aqui hoje é um recado muito especial para você, que já está querendo criar o seu próprio site já há um tempão. Provavelmente pode estar fazendo esse curso na intenção de criar seu próprio site, mas está vendo que Vou pular, né? a gente gerou. Então, olha só, na aula passada, só para você ter uma ideia, a gente gerou uma imagem aqui, ó, uma imagem de paisagem, onde o tamanho normal dela era 1.8 mega, 1800K, e ele foi para 122K. Eu te mostrei como a gente fez para poder economizar espaço e também te mostrei o quão é importante ter imagens de tamanho razoável. Vou jogar essa pasta imagens na lixeira, não me interessa mais, vou esvaziar a lixeira, foi só para a gente poder treinar. E agora nós vamos começar a trabalhar o nosso próximo exercício. Então nós vamos em documentos, estudos, HTML e CSS, exercícios e vamos criar o nosso exercício 3. Vamos lá, é X003. Nós vamos já deixar em aberto aqui no Code para a gente poder trabalhar, né? Já está aqui com o Code aberto, tá aí o Code aqui de um tamanho razoável também. Enfim, vou deixar ele minimizado aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, no Code já vou criar o arquivo index.html para já ir adiantando o processo aqui. Nesse index eu vou criar código padrão. Você vai falar assim, Guanabara, o que você fez para aparecer esse código? Se você disse isso, meu querido, minha querida, tá muito perdido, porque isso aqui eu já ensinei há bastante tempo. Então, vamos mudar aqui para português do Brasil. Aqui eu vou colocar teste com imagens. No body, vou colocar um H1 aqui no título, né? Depois a gente vai ver. A parte de título já tá chegando. Nós vamos colocar aqui, testando carga de imagens. E vou criar um parágrafo aqui. Abaixo, você vai ver uma imagem que está na mesma pasta. Então, assim, eu vou ter que colocar junto com esse index.html uma imagem. Então, deixa ele aqui salvo. Ele já está salvo, porque a gente ligou o recurso de autosave. Se você não sabe, volta lá que eu também ensinei isso. Vou minimizar o Visual Studio Code e nós vamos agora procurar uma imagem. Vamos abrir o Google Chrome, vamos abrir o Google Imagens, images.google.com, e aqui eu vou procurar uma logo do HTML5. Então, eu vou botar só assim, HTML5. Ele já vai procurar várias, mas tá vendo aqui com fundo e tudo mais? Já te ensinei. A gente vai buscar aqui por ferramentas. Uma imagem, qualquer tamanho, mas a cor eu quero transparente. Então ele já trouxe aqui Buscando aqui. imagem. Uma imagem, qualquer tamanho, mas a cor eu quero transparente. Então ele já trouxe aqui imagens transparentes para mim. Eu vou abrir essa daqui. Inclusive eu vou botar aqui também para uso de direito de uso aqui, porque eu quero poder usar essa imagem. Tá lá. Essa é a imagem que eu vou salvar. Como ela tem transparência, eu já imagino que ela seja no formato PNG, que a gente viu também nas aulas anteriores. Só que ele tá grande, tá vendo? 1024 por 1024. Muito grande, mas eu vou salvar a imagem como e vou salvar lá na pasta, lá na nossa pasta de trabalho. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro de documentos, estudos, HTML, exercícios, exercício 3. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar como logo HTML full. A gente pode até apagar essa logo HTML full aqui. Outra coisa que eu quero também é a logo da CSS, CSS3. Também vou pegar essa logo aqui. Tá vendo? Ela é 1024, mas por 726. É porque a outra tem uma... Essa. Deixa eu ver se tá.
borda aqui, a gente já vai entender melhor isso. Vou salvar essa também, salvar a imagem como, e eu vou botar aqui, mesmo esquema, logo CSS full, na mesma pasta, tá? Esse computador, documentos, estudo, HTML, exercícios, exercício 3. Salvar. Então eu tenho a logo do HTML, eu tenho o logo das CSS. Só que olha só, cara, vamos colocar essa imagem, então, ó, dentro do exercício eu tenho, ó, logo CSS full e logo HTML full. Vamos voltar aqui no Visual Studio Code e vamos fazer o seguinte, vamos carregar a imagem do HTML. Carregar a imagem, cara, é muito fácil. Você vai usar, em primeiro lugar, a tag IMG. É só você digitar as 3 letras IMG e vai escolher essa primeira opção aqui, ou simplesmente dar Enter. Clicou, ele já vai carregar SRC, que significa Source ou Origem, né, que é onde está a origem do arquivo, e o Alt, que é o Alternative, que é a alternativa. Qual é o texto que explica melhor o que é essa imagem, né? O texto alternativo. E aí você vai ter que pegar, você vai falar assim, não, vou botar exatamente o mesmo nome daqui. Não precisa, cara, olha isso. Você vai clicar aqui no meio das aspas, deixa o cursor piscando, você tá vendo o cursor piscando aqui, ó? Tá piscando exatamente no meio das aspas. Bota ali agora. Segura a tecla Ctrl do seu teclado, aperta o espaço, ó. Ctrl, espaço. Ele já vai aparecer a lista dos arquivos. Olha que prático isso. Eu vou querer a logo do HTML. Tá lá. No texto alternativo, eu vou colocar aqui logo HTML5. É uma explicação do que é. Isso serve para leitores de tela, isso serve como acessibilidade, né, para pessoas deficientes visuais. Então é importantíssimo que você coloque aqui um bom texto alternativo, tá? Explica o que é a imagem que está sendo carregada. Vamos abrir esse arquivo? Então, ó, vou vir aqui, vou abrir o arquivo index. Abrir. Cara, dá uma olhada nisso. Colar aqui perto da minha cabeça. Vou botar o código aqui. Dá uma olhada no tamanho dessa. Deixa eu ver. Aqui. Essa imagem. Olha o tamanho que essa imagem ficou. Ela ficou gigante, cara. Até dá pra gente alterar se você for lá no CSS, mudar e tal. Mas o fato é, vamos ver o tamanho dessa imagem. Vamos ver o tamanho do arquivo. Se você quiser ver o tamanho do arquivo, você pode vir aqui, ó, tá na pasta, você manda exibir detalhes. Aí ele mostra, ó. A de HTML tá com 30K. Dá pra gente diminuir bastante. A gente falou sobre isso na aula anterior. Eu mostrei pra você como diminuir uma imagem. Eu vou fazer aqui de novo rapidamente, mas a explicação completa tá nos vídeos anteriores. Tem um vídeo só sobre tamanho de imagem. Então, assiste lá, deixa de preguiça. Vamos colocar isso aqui no tamanho normal, cara. Tamanho normal aqui, eu acho que 250, 200 de largura já tá ótimo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar os 2 arquivos de imagem. Então, o que eu fiz? Eita, meu filho. A Adobe lançou um desconto para estudante no Plano Pro e eu congelei. Mas pra que Eu vim aqui, fiz uma linha e vou englobar esses 2. Botão direito, vou mandar abrir com. Não tem abrir com. Vou ter que abrir um de cada vez. Você está de brincadeira. Botão direito, CSS, abrir com, GIMP. Vou fazer a... Ixi, bugou meu iniciar aqui. Tá gravando ainda? Tá, né? Ué, cadê minha foto? Pera aí, rapaziada. Ah, tá tudo certo. Deixa eu ver aqui que tá uma confusão. Deixa eu ver. Abrir. Disco C. Programação. Que isso? Não tem como? Ué. A mesma coisa com HTML. Vou vir aqui HTML, botão direito, abrir com, GIMP também, certo? Bem prático o negócio. Então, ó, abri os 2. Percebe aqui o seguinte, ó, o HTML... Por que não foi, será? Bom,
Vai ficar desse tamanho. HTML, ele tem uma folga aqui do lado, ó. CSS não tem a folga desse lado. Então o que eu vou fazer? Ou eu crio uma folga no CSS, ou eu tiro a folga no HTML. Eu prefiro tirar a folga. Eu tô tirando bits. Isso aqui não serve pra nada, isso é transparente. Então você vai vir nessa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de crop, ferramenta de guilhotina. Você vai fazer o seguinte, você clica nela, cliquei, e aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer um laço pra colocar exatamente do tamanho. Você pode até arrastar esses quadradinhos aqui, ó, no cantinho pra dimensionar. Ó, feitas as alterações, é desse tamanho? Aperto o Enter. Já foi. E agora eu vou diminuir a largura desse arquivo para ficar com 250 de largura. Então vamos lá. Arquivo, não, imagem, redimensionar imagem. Tá 735 de largura. Vou botar 200. 200 tá bom. 200 de largura. Vamos redimensionar. Redimensionou. E nós vamos salvar aqui, ó. Exportar. E nós vamos salvar como logo HTML. Certo? Pode ser logo HTML 200. Mantenha as configurações. Exportar. Vou vir aqui no CSS também, vou diminuir para o mesmo tamanho, que foi 200. Beleza. Vou vir aqui em CSS, mesmo esquema, imagem, redimensionar, 200. Apertei o Tab para sair da caixa, redimensionar e nós vamos exportar. Vamos exportar como logo CSS. Logo CSS 200. Certo? Exportar. Vamos exportar aqui. Beleza. Então já estou com as imagens totalmente dimensionadas. Com certeza, existem alguns o que eu vou fazer agora? Deixa eu fechar o GIMP aqui, não vou salvar nada. Vou vir aqui no meu código, em vez de carregar o logo HTML full, eu vou carregar logo HTML 200. Se você não quiser digitar, você apaga tudo, Ctrl espaço e escolhe com um clique, tá? Eu acho até mais prático, que aí você não erra o formato do arquivo, você não erra o nome do arquivo, é muito mais prático fazer assim. Vamos salvar. Deixa eu ver se eu consigo redimensionar aqui no Photopea. Ah, tá. Ah, suave. Deixa eu ver se dá pra salvar assim do mesmo jeito. Deixa eu ver. Ah, já foi. O Photopea aqui é rapidinho. Esperar salvar. Demorando, né? Bom, o HTML já foi. Aqui. Já está salvo e vamos atualizar aqui, ó. Olha o tamanho. Olha como é que ficou mais coerente. Já era. Espero que tenha dado certo aí, vocês tenham visto, né? E vamos olhar o tamanho da imagem. Olha isso. A logo HTML caiu de 30 para 14K. CSS caiu de 25 para 14K também. Então, eu tenho dois arquivos de 14K. Se eu carrego esses dois arquivos de 14K aqui, ó, eu tenho esse arquivo de 14 e esse arquivo de 14. Se eu carrego os dois, não chega na carga de um arquivo full, que era 30. 14 com 14 não dá 30, dá 28. Então, assim, carregar esses dois arquivos tem o mesmo peso que carregar só esse. Então, a gente economizou muito espaço, muito tráfego de banda. Não espaço, né? Porque cai é bem pouquinho, mas tráfego de banda para um site de sucesso. Isso é muito importante a gente estabelecer. Como esse nosso projeto ele é bem simples, eu vou selecionar aqui, ó, esses dois full, vou jogar para a lixeira, vou apagar aqui.
Não quero, não me interessa manter a versão full. Eu vou manter só logo HTML, tirar esse 200 aqui do final. Logo CSS, vou tirar esse 200 daqui. Cuidado, porque agora se eu carregar, ó, ele fica aqui, ó, logo HTML5. Ele fica só com texto alternativo e fica com uma imagem quebradinha. Se por acaso acontecer isso na sua casa, é sinal de que você errou o nome do arquivo. Dica, vem aqui, apaga o nome todo, deixa as aspas, Ctrl espaço, escolhe e atualiza. Já tá funcionando, certo? Outra coisa que eu vou te ensinar também nessa aula, eu vou fazer o seguinte, imagina, mais pra frente você vai precisar, tá? Que eu tenha uma pasta, vou criar uma pasta aqui dentro do exercício 003, eu vou criar uma nova pasta, eu vou chamar de imagens. Bota tudo em minúsculas, tá? E eu vou pegar logo CSS e vou jogar dentro dessa pasta imagens. Isso é, logo HTML tá na mesma pasta. Logo CSS não está na mesma pasta. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Vou colocar um outro parágrafo. Vou botar: podemos também carregar imagens que estão em O CSS vai para imagens. subpastas. E aí vamos carregar aqui, ó, IMG. Se eu botar aqui logo css.png, botar o texto alternativo aqui, logo css3. Se eu vier aqui, ó, já quebrou. Por quê? Porque logo CSS não está aqui dentro. Ele está aqui dentro de imagens, ó. Tá vendo? Tá dentro de imagens. Como que eu faço isso? Mesmo macete. Apaga tudo, Ctrl espaço. Aí você vai ver que não tá o CSS aqui. Mas se você clicar em imagens, ele tá aqui, ó, logo CSS. Aí olha só o que ele fez, ó. Imagens barra. Eu tive que botar o nome da pasta aqui na frente. Na hora que eu carregar, já está carregado. Olha que maneiro, olha que maravilha. E para finalizar, para terminar esse negócio de carregar imagem, você não estava querendo carregar imagem? Agora a gente vai te mostrar todas as formas de carregar imagem. A gente pode carregar imagem também de outros links. Eu vou te mostrar como fazer isso. Então assim, eu não vou salvar, eu quero a logo agora, vou botar aqui, ó, P. Também podemos carregar imagens externas. As imagens externas, ó, aqui vai aparecer uma imagem externa. O que eu quero é o seguinte, eu vou pegar uma logo do JavaScript, que é a outra tecnologia que a gente estuda, e vou colocar aqui embaixo. Só que eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui, ó, JavaScript. Eu quero... Você quer fazer uma renda extra trabalhando como parceiro do Grupo Primo na área de planejamento financeiro? Então eu vou te... transparente e eu quero tamanho pequeno. Tem ícone? O ícone é muito pequeno. Médio. Deixa eu mudar aqui. Vou botar aqui JavaScript Small. Uma logo menor aqui do JavaScript. Essa imagem aqui vai ficar muito grande. Ela é 800 por 800, tá vendo? Ver se eu consigo achar uma menorzinha. Enfim, não estou conseguindo achar uma imagem pequena. Deixa eu ver aqui como tem, se tem ícone. Ó, tem uma bem pequenininha aqui, eu acho. Essa aqui, ela tá 256 por 256. Beleza, tá de bom tamanho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar, vou abrir ela, provavelmente é essa imagem aqui, clicar com o botão direito nela. Em vez de salvar a imagem ou copiar a imagem, eu vou copiar o endereço da imagem. Então, cliquei aqui, ó, na imagem, copiar endereço da imagem. Você pode fazer isso Copiar endereço da imagem aqui, ó. com qualquer imagem. Pode até fazer um teste aqui, ó. Abre uma aba nova e cola, dá Ctrl V no endereço. Ó, esse cara aqui, ó, tá vendo? É essa imagem aqui, ó, tá vendo? a.thumbs.redditmedia. Esse endereço todo aqui, não dá para renomear. Vou copiar esse endereço, certo? Já tá copiado, na verdade, né? E eu vou fazer o seguinte aqui dentro do meu código. Eu vou vir aqui, ó, e vou botar IMG, Enter. Aqui eu vou botar logo JavaScript no Alt, né? Não confunde, não. E no SRC não vai adiantar apertar Ctrl espaço. Eu vou simplesmente dar Ctrl V, que é colar, né? E aí ficou o endereço inteiro, ficou meio confuso. Mas ele tá buscando da internet, olha isso. Vou atualizar, tá lá, ó. A logo do HTML, a logo do CSS, a logo do JavaScript. Essa logo aqui está na mesma pasta do index. Essa logo aqui está dentro da pasta imagens. E essa logo aqui está em outro servidor. Eu tive que colocar o endereço completo do caminho para poder achar essa imagem. É claro que se esse servidor que está aqui selecionado cair, a minha imagem para de funcionar. Então isso é um tanto quanto perigoso. Só como curiosidade, o nome disso aqui, ó, é URL, tá? É isso aqui, ó. Deixa eu botar um comentário aqui. URL, certo? É um link único que referencia objetos dentro da internet. Beleza? Então, olha só, conseguimos fazer. Só que é o seguinte, conseguimos não. Eu fiz o meu aqui. Você tem que fazer o seu na sua casa exatamente agora.
Então é isso, essa aula chegou ao fim, ela ficou um pouquinho mais longa, mas você aprendeu, cara, nesse capítulo a gente aprendeu bastante coisa sobre imagem. Eu não te ensinei só como colocar imagem, eu te ensinei como escolher um bom formato, como escolher imagens que você pode usar, como redimensionar imagens para que ela possa caber dentro do teu projeto, como diminuir o tamanho da imagem, diminuindo a resolução, diminuindo a qualidade, aumentando a compactação, enfim, a gente aprendeu muita coisa antes de só fazer o trabalho final, que é colocar as imagens. E na hora que a gente chegou no momento de colocar as imagens, a gente usou usando 3 técnicas, que é colocando na mesma pasta, dentro de uma pasta interna e dentro de outros sites, dentro de outros endereços. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja anotando isso tudo. Como eu sempre digo, anota tudo e se você precisar, assiste o vídeo mais de uma vez. Não adianta ter pressa, o que adianta é ter prática. São 2 palavras com P, mas que tem toda a diferença entre elas. No próximo vídeo, a gente dá continuidade aos assuntos. A gente terminou, se eu não me engano, o capítulo 6. Não terminou. A gente vai falar sobre ícones de favoritos, só que isso a gente vai ver no próximo vídeo. Um grande abraço e até já já! Você quer ser um gerente de projetos certificado, mas não sabe quais habilidades precisa? O curso de Esse vídeo ainda faz parte do nosso capítulo 6, onde a gente está falando sobre imagens em HTML. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML com CSS. A gente ainda está na aula de número 6 no PDF, mas a gente já aprendeu coisa pra caramba. São 6 aulas em PDF que viraram vários vídeos. Por isso, porque eu tô fazendo isso aos poucos, gradativamente, para que você não tenha nenhuma dúvida. Você vai conseguir acompanhar o PDF e também a aula em vídeo ao mesmo tempo, beleza? E na aula passada a gente aprendeu 3 técnicas de adicionar uma imagem. Uma imagem que está na própria pasta, uma imagem que está em outra pasta, dentro da pasta atual, e também uma imagem que esteja na web, uma imagem que você não quer baixar, não quer colocar no seu servidor, mas que você quer utilizar. Então assim, se você não viu esses vídeos ainda, cara, não sei o que você está fazendo aqui, sinceramente. Então você tem que saber colocar imagens para a gente poder fazer o que a gente vai fazer agora. E o assunto dessa aula é ícones de favoritos. E talvez você não tenha percebido o que é um ícone de favorito, mas eu vou mostrar para você aqui. Eu venho falando aqui no curso de HTML, o curso de desenho eletrônico na tela. Então é isso. Vamos seguir com o nosso curso, mas considere também se tornar um aluno ou uma aluna do Estudonautas. Antes de mais nada, deixa eu te mostrar o que é o favicon, o favicon, que é o Favorite Icon. Quando você abre o Google, por exemplo, vou abrir o site do Google. Então, ó, entrando no site do Google, vou entrar em outro site aqui também, Facebook. Vou entrar no site do Facebook e vou entrar no site do YouTube. Beleza. Estou entrando aqui em 3 sites. Dá uma olhadinha, deixa eu trazer ele aqui para o meio da tela para você poder enxergar melhor. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se você der uma olhada, você tem aqui, ó, esse íconezinho que fica na frente do Google, isso é um ícone de favorito. Esse íconezinho que está na frente do Facebook, também um ícone de favorito. Esse aqui que está pertinho da minha cabeça, também é um ícone de favorito, do YouTube. Só que os nossos exercícios, ó, já vou até abrir a pasta aqui, ó. A nossa pasta, lembrando, está dentro de documentos, estudos, HTML, exercícios. Vou abrir o último exercício que a gente fez, de imagem. É que você tem que ter feito isso na aula passada. Por favor, não dá mole. Se você olhar aqui, ó, a gente não tem, simplesmente não tem ícone de favorito. No Google Chrome aparece esse globinho. Em outros navegadores, sequer aparece um ícone. E eu vou te ensinar como colocar esse favicon agora. Para aproveitar que eu já estou aqui, já vou criar a pasta do exercício 004. Botão direito, novo pasta, EX004. E aí, nesse EX004, eu vou colocar uma imagem que eu já tenho aqui, que eu montei previamente, que basicamente, deixa eu te mostrar aqui, vou abrir com o GIMP, que a gente já instalou aqui, gratuito, pra gente não gastar dinheiro com licença de Photoshop nem nada. Basicamente, é o ícone, é a logo do curso em vídeo, essa aqui que você tá vendo aqui na camiseta. Então, só peguei essa logo e coloquei ela numa imagem. Você pode pegar qualquer imagem aí, só que eu vou te dar uma dica. Imagens que não tenham muito detalhe, tá? Então, aqui você vê aqui, ó, a logo do curso em vídeo, é um coraçãozinho misturado com play e tudo mais. Eu já até gravei um vídeo sobre isso lá no curso em vídeo, e um playzinho aqui no meio. Basicamente, o que eu vou fazer é transformar essa imagem em um ícone. Ela é no formato PNG, ela tá transparente, só que para fazer o favicon, é muito mais compatível se eu usar o formato ICO. No GIMP até dá para gerar, mas eu fiz uns testes e às vezes abre, às vezes não abre. Vou te dar umas dicas aí. Então, o que você precisa é pegar dentro da tua pasta do exercício 004, botar uma imagem qualquer aí para você.
Nem sei como ver aqui. Beleza? Outra coisa que você vai fazer, vamos começar a produzir o nosso ícone de favorito. Vou te dar algumas dicas. Ah, Guanabara, eu não tenho uma imagem para usar como ícone de favorito. Sem problema, você pode vir aqui, ó. Você vai procurar no Google Icon Archive. Icon Archive. Assim, ó, você vai digitar Icon Archive. Você vai abrir o site do Icon Archive e aqui, filho, você vai procurar o que você quiser. Sei lá, eu vou procurar HTML. Deixa eu ver se tem. Tem, ó. Tem vários ícones de HTML, certo? Só que, quando você for escolher, por exemplo, eu quero, por exemplo, já que é pra ficar redondinho, vou pegar esse aqui, ó, esse aqui, tá vendo? Você tem a opção de baixar ICO, ICNS e PNG. Nós vamos baixar ICO, de ícone. Clique. Cliquei e ele provavelmente já baixou. Eu aqui não vi, deixa eu dar uma diminuída aqui. Já baixou, ó. Tá vendo aqui? Então ele tá aqui embaixo. Se você olhar, ele tá lá dentro da tua pasta de downloads, ó. Se você vier aqui na pasta de downloads, tá aqui, ó. Eu vou pegar esse arquivo, vou dar Ctrl C, vou lá na minha pasta dos documentos, de novo, documentos, estudo, HTML, exercício 4. Então vou colocar aqui, ó. Colei. Não sei se ele é um arquivo ICO. Para você ver isso, você clica aqui em cima no Windows, ó. Exibir extensões de nomes para arquivos. Tá lá, é um arquivo ICO. Esse aqui é PNG, tá vendo? Vou dar uma diminuída isso aqui, tá? Vou só botar assim html.ico pra gente poder trabalhar. Então tô com html.ico. Vou fazer o curso em vídeo.ico. Para fazer o curso em vídeo.ico, eu vou te dar duas dicas. A primeira, você vai acessar o site favicon.cc. Se você for uma pessoa criativa e tiver muita paciência, você consegue desenhar o ícone aqui, né? Você consegue escolher a cor, vir aqui, ó, e desenhando. Vou desenhar aqui o ícone mais ou menos, ó. Só que eu não sou bom nisso, então eu acho que não é a melhor opção. Consigo desenhar aqui, ó, e pintando, né? Consigo fazer aqui o ícone do curso em vídeo. Jeff, olha essa ideia. Esse mês eu vou fazer algo de maluco. Eu vou dar uma formação em Bolsa de Valores de 10... Certo? Posso apagar aqui, né? Então, enfim, se você quiser, eu não quero, você pode ir desenhando aqui e no final você vai ter o ícone, igualzinho, certo? Você pode fazer... Nossa, tá ficando até bonitinho, ó. Ficou bom, pô. Fazer aqui. Beleza. Fiz mal e porcamente. Você pode vir aqui embaixo, ó, e download Favicon. Ó, já baixou aqui. Vamos exibir aqui os meus documentos. Deixa eu abrir uma aba nova. Ctrl N, ele já abriu, ó. Deu Ctrl N, ele abre uma nova aba, uma nova janela, né? Tá aqui, ó, favicon.ico. Vou arrastar pra aqui, pra cá também. Vou chamar esse aqui de... Botar uma renomeada nele. Então, vou botar botão direito aqui, renomear. Cadê? Renomear. Aqui. Vou chamar de curso em vídeo 01.ico, certo? Só que isso aqui tá feio pra cacete, né? Eu quero um bonitinho, como tá esse daqui. E aí eu vou te dar uma outra dica. Você pode baixar aqui, ó. Baixar não, né? Acessar favicon.io. Então a gente viu o Icon Archive, nós vimos o favicon.cc e agora o favicon.io. O favicon.io é facinho de usar, cara. Você pode mandar um texto virar um ícone, um PNG virar um ícone ou um favicon virar um ícone. Sei lá, o texto você pode gerar do texto aqui, ó. Pode gerar aqui, ó. Curso em vídeo, CEV. Se você quiser, você pode fazer um fundo redondo. Você pode escolher uma fonte bonitinha. Nossa, aqui tá horrível. Aqui, tamanho da fonte, sei lá, 80. 80 não deu, 50. Tá lá, ó. Acabei de gerar um favicon aqui, um texto. Só você clicar aqui em download, ele vai baixar. E o mais legal é que ele baixa vários formatos em vários tamanhos. Você também pode fazer por imagem, que é o que a gente vai fazer. Vou deixar por último. E você pode fazer de um emoji. Então você clica aqui, ó, gerar a partir de um emoji. Aí você pode escolher qual emoji você quer. Sei lá, eu quero aquele bonequinho com cara de nerd. Cadê? Aqui, Nerd Face. Você clica aqui em Nerd Face. Então, ó, abriu o Nerd Face. Você vai clicar em download. Vou até baixar ele aqui, ó, favicon.io.ico. Aqui, .zip, perdão. Aqui você vai descompactar ele clicando 2 vezes. Vou clicar 2 vezes. Na verdade é melhor do que clicar 2 vezes, ó.
Você clica com o botão direito e clica em extrair tudo. Só dá Enter que ele vai criar uma pastinha para você. Abrindo essa pasta, você vai ter lá, ó, um arquivo de ícone, que eu vou arrastar para cá. Eu já tenho aqui, ó, eu tenho um ícone que eu desenhei, um ícone que eu baixei e um ícone que eu construí através de um emoji. E por último, nós vamos fazer aquele que realmente a gente quer, né? Vamos voltar para a página inicial do favicon.io. E aqui, ó, eu tenho PNG para ícone. Aqui, ó, gerar. Eu tenho que arrastar a imagem aqui, ó. Arrastei, pode até cancelar essa tela. Ele mostrou um preview aqui e eu posso clicar em download. Ele também vai baixar, só que agora virou favicon.io 1.zip, porque ele já tem o primeiro, né? Vou lá na minha aba de downloads, minha pasta de download, na verdade, né? Vamos extrair, botão direito, extrair tudo e mandei ver. Aqui, ó, já tem um favicon.ico que eu vou renomear para curso em vídeo 02.ico. Você vê que ele gera PNG, ele gera um monte de formato. Alguns desses até funcionam em alguns navegadores, mas os meus testes aqui, ele funciona muito melhor com arquivo ICO. Então eu tenho aqui vários arquivos ICO. Esse aqui eu não preciso mais, a não ser que você queira manter o original, mas eu tenho aqui, ó, curso em vídeo 01, curso em vídeo 02, HTML ICO e Nerd ICO. Eu fiz o ícone de várias maneiras, eu acabei de te mostrar aqui diversas formas de gerar um ícone de favoritos. E eu trouxe aqui mais um recado muito rápido, bem tranquilo e um pedido para você. Não sei se você sabe, mas além daqui do YouTube, eu também tô bem ativo lá nas minhas redes sociais. Uso carinho e tanta dedicação. E agora vem o negócio. Como é que eu uso, né, esse ícone? Então vamos lá. Vou fechar aqui o navegador. Não gosto de nada na minha área de trabalho, então limpa a lixeira. Tenho uma doideira com isso aqui. Abriu a sua pasta. Vai lá em Documentos, Estudos, HTML, Exercícios, Exercício 04. Clica com o botão direito no Exercício 04. Não abre. Se abrir, volta aqui. E manda abrir com o Code. Ele vai abrir com o Code. Já vai mostrar que existem uns ícones, tá vendo? Aqui do lado ficaram algumas estrelinhas para indicar que são ícones. Deixa eu dar uma aumentada aqui no editor. E nós vamos, dentro do exercício 4, nós vamos criar um arquivo novo. Tá aqui, ó, a gente já fez várias vezes, que é o meu arquivo index.html. Dei Enter, ele criou. Vou criar o código base, ó, exclamação, dei Enter. Vou mudar aqui para português do Brasil. E aqui eu vou botar aqui, ó, teste de favicon. Vou botar só um H1 aqui. Olha o favicon aqui em cima, certo? Beleza. Se por acaso eu abrir, ó, vou abrir ele aqui. Abri o arquivo 004, vou abrir o index. Cliquei 2 vezes, ele vai abrir no meu navegador. Vou organizar aqui meus códigos. Beleza. Ele tá dizendo, olha o favicon aqui em cima, mas se você vier aqui em cima, se você olhar aqui em cima, ó, tem favicon nenhum. Tá vazio. Isso porque eu ainda não adicionei. E adicionar, meu querido, minha querida, é a coisa mais fácil que tem. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você vai vir na área de configurações, que é a área de cabeça. Essa área aqui, ó, você vai dentro da área da cabeça. Você pode até encolher ela, tá vendo? Não cheguei a mostrar isso. Se por acaso sumir, relaxa. É só clicar nessas setinhas, ó. Elas aparecem quando você passa o mouse em cima e você expande. O ícone, você pode colocar aqui, ó, em cima do title. Em cima do title, você vai colocar... Cara, é simples. Digita L-I-N-K. L-I-N-K. No link, a gente vai usar várias vezes ele. Você tem uma opção, ó. Só digitei L-I-N-K. Você vai escolher a opção Link Favicon. Cliquei. Ele já preenche a linha. Lira, tomei um golpe, com certeza, cara. O que foi? Olha só, eu vi a hashtag divulgando que vai fazer a promoção. Com o nome do arquivo favicon.ico. Você vai tirar, ó, você vai apagar o favicon.ico, vai deixar vazio aqui, vai apertar Ctrl, espaço, e ele vai, e é isso que vai escolher qual ícone que você quer. Viu que simples? Ctrl, espaço, né, com o cursor aqui dentro, né? O cursor, ó, tem que estar entre as aspas, Ctrl, espaço, e escolhe. Sei lá, vou carregar primeiro o html.ico, que foi o primeiro que a gente usou. Não apaga, não mexe em nada aqui, tá? Vamos atualizar. Tá lá, ó, tá aqui em cima. Olha o favicon lá. Aquele que a gente escolheu lá naquele site. Se você quiser o outro, vou colocar aquele meu feinho. Ctrl espaço, primeiro apaga. Ctrl espaço, curso em vídeo 01. Esse deve estar horroroso. Ó, que coisa medonha. Mas eu desenhei aqui rapidinho durante a aula, né? Não exijam muito de mim, não. Se você quiser um bonitinho, vou botar aqui, ó. Só vai ficar bonito. Eu vou deixar esse por último. Vou colocar o nerdzinho lá. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Teste de favicon. Ficou o nerdzinho lá em cima. Viu que legal? Viu que prático? E eu, por último, vou deixar, né, esse, que foi o que ficou mais bonito, na minha opinião, que eu adoro essa marca. Tá lá, ó. Curso em vídeo 02. Atualizei aqui, ó. Tá lá, tá feito. Se você quiser, você pode fazer ele com fundo branco. Né? Aqui o coraçãozinho ficaria branco e o player preto. Enfim, é porque eu tô usando o modo noturno, né? Então acaba não dando tanto contraste. Mas é isso. A gente fez o ícone de favorito. Essa aula, na verdade, ela foi muito mais de como eu obter, como eu criar um ícone de favoritos, do que efetivamente você colocar. Porque colocar é fácil, cara. Olha isso. É só você digitar. De novo, deixa eu apagar aqui. Simples, ó. L-I-N-K.
você vai escolher, ó, não pode esquecer, não pode dar Enter só direto, você tem que escolher aqui, ó, esse aqui, favicon. Ele coloca. Eu recomendo, inclusive, que o favicon que você vai escolher, né, que fique, ele tenha o nome favicon.ico, tá? Não é obrigação, mas eu recomendo. Mas nós vamos usar aqui esse daqui, certo? Então tá feito, tá complementado aqui, você pode fazer na sua casa. Eu já te mostrei várias maneiras de fazer isso. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Eu encerro por aqui o assunto de imagem. Na verdade, a gente não vai encerrar, a gente vai voltar para a imagem mais para frente, porque imagem é uma coisa muito importante para um site. Espero que isso tenha ficado muito claro para você durante seus estudos aqui, tanto lendo o PDF, quanto olhando os exercícios, quanto visitando sites no dia a dia. Imagens são coisas muito importantes para site. Mas com essa aula, a gente encerra o capítulo 6, a gente fez vários vídeos, né? O capítulo 6 demorou para poder ficar pronto, né, em forma de vídeo, porque a gente teve muita coisa para conversar, falamos sobre direito autoral, falamos sobre formato, falamos sobre tamanho, falamos sobre o GIMP, como usar o GIMP, coisa básica, falamos sobre inserção de imagem local, local dentro de pasta, imagens externas e agora terminamos com ícone de favorito. Foi bastante coisa, eu espero que você esteja praticando, porque senão depois você vai sentir falta dessa prática, porque são muitos comandos, são muitas técnicas, são muitos padrões e aí você vai acabar se enrolando. Eu espero sinceramente que você esteja estudando direito, seguindo as minhas recomendações. Eu me despeço por aqui, mas a gente já tem encontro marcado e no próximo vídeo a gente começa a falar sobre o capítulo 7. Um grande abraço e até já já! Que dica você daria para quem está começando na programação com inteligência artificial? A melhor forma que eu conheço é usando Python. Chegamos agora para discutir o assunto do capítulo 7 do seu PDF que você encontra lá no nosso repositório de HTML. Nós vamos falar sobre hierarquias de títulos. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do seu curso de HTML com CSS. O meu nome é Gustavo Guanabara, como você vê todas as vezes aparecendo aqui embaixo, e nós vamos falar agora sobre hierarquia de títulos, porque basicamente muita gente se enrola e nem é culpa das pessoas às vezes, é culpa das pessoas que estão ensinando, porque tem gente que diz que H1 é letra grande, H2 é letra menor, H3 é letra menor. Calma, já vou explicar o que a gente está falando. Vamos diretamente para o computador e você vai entender efetivamente o que são os headings. Antes de dar continuidade a esse vídeo, eu tenho um recado bem rápido para te dar. Como você já deve saber, esse curso de desenvolvimento web, que está caprichado por sinal, só está sendo possível graças ao apoio de algumas empresas queridas ativas. Eu estou gravando constante. Então, olha só, antes de entrar em código, antes de entrar em exercício, eu vou te mostrar duas imagens, olha só. Essa primeira imagem aqui, ela é uma matéria de revista, certo? Eu até utilizei ela no PDF. Essa outra imagem, que eu vou abrir aqui, ela é um índice de livro, que também serve para exemplificar isso tudo, certo? Índice de livro, você já viu, né? Você provavelmente já leu algum livro na sua vida, indica qual é a página onde está determinado assunto, né? E na revista, a gente tem vários títulos, sem problema nenhum, você também já deve ter visto uma revista. Basicamente, o que acontece? Se você olhar esse daqui primeiro, o da revista, você vai entender que existem títulos, né? Basicamente, a gente tem aqui, ó, é o nosso título principal. Aqui é o título que chama logo a atenção. Quando você olha a matéria, você fala, falta de sintonia é o assunto. Eu não tô nem ligando o que tá falando sobre a matéria e tudo mais. Dentro desse título principal, dentro do assunto falta de sintonia, nós temos alguns outros assuntos, como por exemplo, pense antes de agir, também passe mais tempo com seu desafeto, depois saiba com quem está lidando, depois tenha objetividade e assim sucessivamente. Esses aqui são títulos que estão dentro, são assuntos dentro de falta de sintonia. Ficou claro? Outro exemplo que a gente tem aqui, inclusive é um exercício que a gente tem lá no repositório, que é o exercício 6, se eu não me engano. Qual é o título principal desse livro? Se você analisou bem, ó, Entendendo Portugal é o nosso título principal. E eu tenho dois subtítulos, que eu vou marcar de azul aqui, ó. Eu tenho Introdução e eu tenho o Ordenamento do Território em Portugal, lero, certo? Então eu tenho, dentro do meu título principal, eu tenho dois subtítulos. Vou continuar riscando aqui. Dentro de Introdução, eu tenho 4 assuntos, ó. Justificação da temática, caráter excepcional do caso de estudo,
perguntas de partida e objetivos de investigação, metodologia de investigação. Dentro de metodologia de investigação, eu tenho etapas de investigação e instrumentos de análise de fonte. Você viu que tem níveis? A mesma coisa aqui, ó, dentro de ordenamento de território. Nós temos os instrumentos de gestão do território e dentro deles, os instrumentos de planejamento territorial, planeamento e os regimes territoriais especiais. Você viu que existem níveis? Por exemplo, isso aqui é 1.4, 1.4.1, 1.4.2 é subnível desse daqui. Deu para entender, né? Acho que deu pra gente conseguir compreender aqui com esses riscos meio mal feitos a forma da hierarquia dos títulos. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui durante essa aula de HTML. Os títulos, eles têm hierarquia. Eu não posso pular do nível 1 para o nível 3. Ele é sempre assim, ó. Vamos voltar ali para a imagem. Esse aqui é meu nível 1, entendendo Portugal. Nível 2 é a introdução e o ordenamento do território. O nível 3 é, dentro desse nível 2 eu tenho esses 4. Dentro desse nível 2 eu tenho esse cara. Esse é o nível 3, o verdinho claro. O verde escuro é o nível 4, porque ele está dentro de metodologia da investigação. Deu para você entender quando eu falo sobre hierarquia de títulos? A mesma coisa aqui na matéria, ó. Eu tenho o título principal e 1, 2, 3, 4 subtítulos, certo? Então eu tenho o nível 1 e o nível 2. Não é porque esse aqui é o título 1, depois esse é o 2, depois esse é o 3, depois esse é o 4, depois é o 5. Nós não estamos falando de número do título, nós estamos falando do nível desse título. E aqui, ó, eu tenho 4 títulos do mesmo nível. Aqui, ó, de azulzinho, eu tenho 2 do mesmo nível, que é o nível 2. Esses 4 aqui são do nível 3 e esse aqui também é do nível 3. Só que ele tá dentro de outro nível 2. Acho que ficou claro aí pra você. Se não ficou claro, nós vamos fazer o seguinte. Vamos abrir os nossos arquivos, documentos, estudos, HTML e CSS, exercícios. Nós paramos na aula anterior no exercício 4. O exercício 5, deixa eu criar um novo aqui, não é o que a gente vai fazer. Porque o exercício 005, a gente já deveria ter feito, que é um exercício para botar emoji. Então, no capítulo anterior, você teria que ter feito também o exercício 5. O que a gente vai fazer aqui é o exercício 6. Então, é X006, só para ficar com a mesma numeração lá do nosso repositório. É o que a gente vai trabalhar. Botão direito, vamos abrir com o code. E eu vou fazer o seguinte, no exercício 6, vou criar aqui um novo arquivo, chamado index.html. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, criar o código padrão, mudar aqui para português do Brasil, mudar aqui para hierarquia de títulos, certo? Se você quiser dar uma praticada, ó, vem aqui no exercício 4, vou copiar, ó, vou dar Ctrl C nesse favicon aqui, vou vir aqui no exercício 6, vou dar Ctrl V, ó. Já coloquei aqui, vou até renomear ele, botão direito e renomear, você pode colocar aqui, ó, favicon.ico. Automaticamente ele já carregou aqui o favicon.ico, né? Você pode até visualizar aqui, ó, tá vendo? Mas o que eu tenho que fazer, ó, acima do title, vou digitar link favicon e já tô com o nome do arquivo, favicon.ico, já tá pronto. Aqui o que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou deixar aqui embaixo essa hierarquia e nós vamos exatamente montar essa hierarquia dentro desse meu documento HTML, certo? Esse é o nosso exercício agora. Vamos começar o seguinte, dentro do nosso título, nós temos Entendendo Portugal, é o meu título principal, então vou usar o heading 1, H1. Digito H1 e dá Enter, já montou o heading 1. Tá lá, Entendendo Portugal, certo? Dentro de Entendendo Portugal eu tenho Introdução. Então, Introdução é um subtítulo de Entendendo Portugal, correto? Então ele é um H2, Introdução. Outra coisa que eu tenho também como H2 é esse cara aqui, ó. Então vou botar aqui, H2, Ordenamento do Território em Portugal. Vou digitar tudo não, tá? Você acha que deu para entender? É isso aqui, Instrumentos e Autores, certo? Vamos ver isso aqui como é que tá funcionando? Vou vir aqui, vou clicar 2 vezes e tá lá o meu arquivo. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu abrir aqui embaixo também. Entendendo Portugal, meu título principal, ó, H1. Tem gente que ensina isso aqui, ah não, H1 é letra grande. Não, cara, H1 é título de nível 1. É o seu título. Título principal da sua página. Inclusive tem uma discussão lá dentro do teu PDF sobre a coisa de ter somente um H1 ou ter mais de um H1. Tem uma lenda aí que conta, muita gente fala, muita gente replica, que não, toda página só pode ter um H1. Na verdade não, eu botei lá no PDF um link para um engenheiro do Google dizendo, cara, não tem nada a ver com isso,
Isso aí é lenda, não entra nessa não, certo? Então você pode ter mais de um H1. No nosso caso aqui a gente só vai ter um. Dentro de introdução, eu tenho esses 4 aqui, ó, justificação, caráter, perguntas e metodologia. Então, ó, dentro de introdução, eu vou ter um H3, que é justificativa, justificação, né, da temática. Tenho também outro H3, que é caráter excepcional de alguma coisa. Depois H3, perguntas de partida. Nota que eu não tô fazendo H1, H2, H3, H4, H5. Não. É nível 1, nível 2, nível 3. Tá aqui, tá tudo separado em nível. E o último, H3 também, metodologia de investigação. E o que a gente tá fazendo aqui não é, ó, deixa eu atualizar. Tá vendo? Ó? Dentro de introdução, vê se não fica mais claro pra você agora, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui exatamente aquilo que eu tenho anteriormente, certo? Eu tenho aqui um H2, que é os instrumentos. Aqui dentro do H2 eu tenho um H3, que é o ordenamento do território. Não vou digitar tudo, não. Tá lá, ó. Tá vendo? Então eu tenho esse ordenamento de território. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Eu acho que é o mesmo texto, né? Não. É os instrumentos de gestão. Os de gestão. Beleza. Então tá lá, ó. Tá vendo? Agora sim eu tenho ele todo bonitinho, exatamente como tá. Tá faltando o quê? Tá faltando esses 2 títulos aqui e esses 2 títulos aqui de baixo. E geralmente isso aqui não é para criar índice, né? Na verdade isso aqui é para criar o seu texto mesmo. Então eu tenho aqui introdução, justificativa, aí vai ter um parágrafo. Caráter, também um ou mais parágrafos. Perguntas de partida. Deu para entender? Para você criar esses parágrafos simulados, dá até para você fazer uma gracinha aqui, ó. É um parágrafo. Existe um parágrafo que designer usa muito, que é o Y-Loren. É só você digitar minúsculo aqui, ó, Loren. Só para você ver, ó. Só digitei L-O-R. Cliquei em Loren, ele cria um parágrafo de Y-Loren lá para mim, tá? Se eu atualizar aqui, ó, tá vendo? Vai ter lá, ó, justificação da temática, tem um parágrafo. Caráter excepcional. Depois do caráter excepcional vai ter um parágrafo. Loren, né? É um gerador de blá blá blá. Se quiser gerar mais de um, sem problema nenhum. Perguntas de partida, mais um parágrafo. Loren. Metodologia da investigação, aqui na imagem, ele tem 2 subtítulos, que é o etapas de investigação, então tá aqui, ó, H4, etapas de investigação, e o H4 aqui também, instrumentos de análise. Depois desse H4, vou criar um parágrafo também com Loren. Na verdade, você vai botar o texto, né? A pessoa vai botar o texto, mas enquanto você está testando, você pode fazer o Loren aqui, que simplifica o negócio. Quando você abrir, tá lá, ó, certo? Então você tá vendo aqui, ó, que dentro de introdução eu tenho justificação, caráter, perguntas e metodologia. Dentro de metodologia eu tenho etapas e instrumentos. A mesma coisa você pode fazer aqui para baixo, ó, que essa parte de baixo ficou meio, né, fora. Eu tenho aqui, ó, dois subtítulos. Deixa eu jogar para cá. Vamos fazer tudo bonitinho. Depois, dentro desse H3, ó, os instrumentos, eu tenho os instrumentos de planejamento territorial e os regimes territoriais. Então tem H4 aqui. Os instrumentos de planeamento. Vou botar um parágrafo dentro com Loren, só para exemplificar. E outro H4, os regimes territoriais. E um parágrafo. Importante dizer, ó, esses H vão de H1 até H6, tá? Não entra numa de botar H7, H8, H9, é até 6, né? Você pode botar num texto 6 níveis. Você vai falar, Guanabara, mas e se meu texto tiver mais do que 6 níveis? Provavelmente você tá com um texto muito complexo e que ninguém vai ler, né? Então, tá aqui a organização. Olha isso. Isso daqui, ó, seria um exemplo de índice de um livro, certo? De um artigo. E tá aqui o artigo escrito, ó, feito em HTML com semântica, com significado. A gente vai falar sobre semântica mais pra frente, mas aqui faz um sentido. Esse aqui ser o título principal, esse aqui ser o subtítulo, esse aqui é o subtítulo desse subtítulo, certo? Então, a gente tem níveis, exatamente como a gente exemplificou aqui, beleza? Então, ó, treina na sua casa, dá uma olhada nesse código aqui, eu não vou ficar pausando, né? Você pode pausar o vídeo, mas tá lá. Você vai falar, nossa, mas foi muita coisa. Cara, eu gerei um monte de Loren Y, gerei um monte de texto, né, meio sem sentido aqui. Foram 30 linhas de código, mas já se acostuma que nossos exemplos, né, os nossos exercícios podem ficar grandes mais pra frente e você tá aprendendo a criar site. Logo, você vai criar documentos muito maiores do que esses daqui que eu criei. Tranquilo? Mas o mais importante que eu quero que você tenha entendido é esses níveis aqui, ó. O que é H1, o que é H2, o que é H3. É muito mais do que só tamanho da letra, tá? Você não vai dizer, não, eu quero a letra um pouquinho maior, H1. E se eu quiser maior do que H1? Aí o aluno fala, não, bota H0. Não existe H0. É de H1 até H6. Combinado? Então, nunca mais deixa ninguém falar e nunca mais fale, não, H6 é um texto bem pequenininho. Não.
Texto bem pequenininho. A gente vai ver na próxima aula, inclusive, como fazer um texto pequenininho. Mas H6 é um nível 6. Você nunca vai pular, ó, por exemplo, H1, H2, H3. Você nunca vai fazer com que a introdução seja H3, porque ela é subtítulo de H1. Ah, não, mas a introdução ficou com um texto muito grande. Cara, não é isso que você vai fazer. Você não vai mudar isso aqui para H3 para ele poder botar o texto desse tamanho aqui. Depois, em CSS, a gente vai configurar o tamanho do título. Não fique preocupado ou preocupada com isso. A gente vai conseguir colocar o tamanho que você precisa, inclusive maior do que esse, ou um pouco menor do que esse, um pouco maior do que esse, enfim, você vai conseguir configurar o tamanho. O que importa agora é que você entenda a hierarquia, que é o assunto desse nosso capítulo. É verdade que vai ter um novo concurso pro TJ São Paulo? É verdade, esse concurso já está previsto agora para 2026. Mas ele... Muitos alunos sempre entraram em contato comigo dizendo assim, ah, mas Guanabara, às vezes sai um vídeo novo, daquilo que a gente vai lançar. Essa é a maneira mais segura de se manter sempre atualizado ou atualizada com as novidades do curso em vídeo. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Espero sinceramente que você tenha entendido. Se ficou meio confuso, recomendo, assista esse vídeo de novo, dá uma lida no material, né, do PDF. Não tenta correr, cara. Se por acaso você não entendeu isso, provavelmente é porque você já tá com a mente um pouco mais cansada. Você deve estar vendo vários vídeos no mesmo dia. Eu te recomendo, sinceramente, uma pausa, um descanso. Vai fazer uma outra coisa, vai jogar um videogame, vai assistir um vídeo no YouTube, vai espairecer, vai fazer uma caminhada, vai dar uma descansada, uma cochiladinha de 1 hora já é suficiente às vezes, porque não adianta a gente ficar entulhando o nosso cérebro de coisas, porque depois a gente não vai lembrar. E outro mecanismo que eu sempre falo para você lembrar muito bem é você anotar. Quando você escreve, você ativa outra área do teu cérebro, que não a de que você está lendo ou assistindo, e quando você escreve, isso valoriza muito. E também quando você escreve mais pra frente, quando você tiver dúvida, fica fácil você voltar no caderno, dar uma folhadinha e falar, aqui ó, H1 é o título principal, H2 é subtítulo. Fica muito mais fácil se você anotar. Combinado? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre formatação de textos. Um grande abraço e até já. Então é isso, rapaziada. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa parte. Parte 5, ou eu acho que é parte 5, né? E é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou e espero que vocês tenham estudado comigo. Estamos avançando no HTML e está sendo muito legal esse curso do Gustavo Guanabara. Beleza, rapaziada? Muito obrigado e até o próximo